Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, a serviço do Reino de Deus. Rua Manuel Ferraz Viana, 188, Jardim Europa. Você pega a São Francisco de Paula, vindo do Crowth, chega, vê à esquerda uma bike bem azul, de bicicleta, claro. Você, primeiro retorno, dobra à esquerda, volta na esquina desse prédio, à direita, depois à esquerda. E lá no final está a Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, à direita ali. Amém, queridos? Aleluias! Comunidade Cristo Reina. Aproveitando o ensejo, então, que a gente, quando lê a Bíblia, amado, medita na palavra de Deus, você fica ruminando. O Espírito Santo vai falando com você. E eu vou ouvindo. Eu vou meditando e eu vou gravando. Amém? É uma passagem importantíssima no final, quando Jesus fala com o apóstolo Pedro, né? Ele faz uma pergunta para ele. Interessante, né? Pedro, tu me amas? E Pedro, assim, sem muita assistência, deu uma resposta simples, tranquila. Claro, senhor, claro que eu te amo. Ele segue caminhando à beira da praia, depois comer aquele peixinho gostoso. Então, novamente, Jesus faz uma segunda pergunta. Pedro, tu me amas? Glória a Deus. E Pedro, então, já dá uma resposta mais consistente, né? Mas aquilo não convence ainda Jesus. Jesus espera de nós, realmente, ao servi-lo, nos entregar de corpo, alma e espírito. É muito mais do que nós podemos imaginar. Por isso, essa pergunta, essa interrogação, levando a Pedro realmente compreender a importância disso. Pela terceira vez, tocado no coração, Pedro disse: Deus, Jesus, é claro que eu te amo. E aí, então, essa resposta agradou Jesus. Amém, amados? Então, ele disse algo para Pedro que é necessário a gente, como igreja, pastores principalmente, levar muito em conta isso e dar a devida importância. Ele disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Ele não falou as ovelhas dele, não, mas as minhas. Interessante isso. E Deus ligava esse texto com outro texto hoje. Aleluias. Apacenta as minhas ovelhas. Fica claro então que a gente é pastor auxiliar do Senhor Jesus, levantado por Ele para cuidar as ovelhas de Jesus. De Jesus, não nossa. Isso nos leva a refletir, a pensar que grande responsabilidade. Cuidar daquilo que não é nosso. Aleluias! Porque as ovelhas são do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Isso nos deixa numa grande responsabilidade pela alma dessas pessoas. Amém, queridos? Pelas pessoas que é chegada até nós. Pela pregação do Evangelho, pelo próprio Jesus. Aleluia! Colocando em nossas mãos essas ovelhas. Glórias a Deus. É claro que para as ovelhas também tem um recado, porque Jesus ele faz uma definição também. Que definição é essa, pastor? Pois é, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, a ovelha verdadeira também é aquela que ouve a voz do pastor, do seu ministério, aquele que é a maior autoridade ministerial. Se ele está lá, é porque confia no pastor, porque ele fica lá em cima. É a maior autoridade.
Aleluia. Então não tem por que ficar no lugar se você não confia no pastor. Isso é necessário. Amém? Então, esse recado é para a ovelha. Se você é ovelha de Jesus e segue a voz de Jesus, isso é o mais importante, mas é um pastor que o representa. Aleluia. É preciso você também levar a sério essa pessoa que está cuidando de você. Glórias a Deus. E orar por ela. Aleluia. E buscá-la, ser amigo dela. Alguma coisa da parte das ovelhas que é necessário também. Amém, amados? Eu me lembro que um dia eu cheguei na porta do pastor e eu bati na porta. No final do culto, ele foi para o gabinete, né? Se despediu ali, entrou. E perguntou: o que foi, Francisco? Eu disse: como é que o senhor está? O senhor está precisando de alguma coisa? Conta comigo. Ele me olhou assim e disse: puxa vida, mas não foi muitas vezes que eu ouvi isso. E como eu preciso disso. Então, veja, é dos dois lados. Amém, amados? Aleluias. Isso também se chama unidade, gratidão, aleluias, andar junto. Isso é muito importante. Cada um reconhecer a condição do outro e a responsabilidade que tem, tanto o pastor como a ovelha. Aleluias. Mais uma vez, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. Se você não segue a voz do seu pastor, essa é a pergunta: você é ovelha dele, o de Jesus? Amém, queridos? Aleluia. Só que Deus, estou agora trazendo também essa mensagem, mas Deus falado com outra coisa, com respeito a outra coisa também. É a questão dos pais e os filhos. Amém, amados? Porque muitas vezes, por não conhecer a verdade, ou por não levar em conta o que a Bíblia diz, ou porque não buscando essa verdade, muitas vezes erramos, ficamos em falta. Aleluias. São duas coisas importantes: crer na verdade, buscar a verdade e querer andar nessa verdade. E conhecer o seu papel e a sua função. Na verdade, os pais, escute bem, são instrumentos levantados por Deus. Aleluia. Isso é o matrimônio, é a família. Por isso é tão importante. Por que é importante? Muitas vezes as pessoas se casam sem ter nenhum entendimento e nem buscar tão pouco. Eu quero falar dos nossos filhos, porque os nossos filhos, na verdade, é que nem Jesus e o pastor. Os nossos filhos são gerados através de nós, mas antes de nós, eles são filhos de Deus. E Deus tem um propósito na vida de cada um deles, por isso a importância da palavra, quando declara e diz e nos ordena que devemos ensinar nossos filhos desde pequeninos. Eu dizia para minha nora, os meus 3 guris, no ventre nós orávamos. Aleluias. Já tinha um nome já. E já conversávamos com eles. E todos nasceram, já têm uma certa idade, vivendo essa vida, trabalhando, homens de verdade, aleluias, bom testemunho onde eles estão, glória a Deus por isso, aleluias. Mas, igual o pastor, há uma grande responsabilidade também dos pais, porque estão cuidando não o que é deles, mas do Senhor. Por isso que a palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo também, mostra isso, o quanto devemos ensinar, disciplinar, admoestar os nossos filhos. E Provérbios é muito claro que aquele que ensina Deus de pequeno seus filhos, mesmo depois de velho, não vão se perder. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a realidade. E essa coisa que o filho é meu, eu faço o que eu quero, queridos, não é bem assim. E um dia, todos nós prestaremos conta disso, os pais, não é? Com relação à educação dos vossos filhos. Quando nós criamos nossos filhos de verdade, e o lugar certo para isso é na igreja, não é deixando em casa. Ah, não quero ir, não, tu vai sim. Um dia, um dos meus filhos me perguntou: pai, eu sou obrigado a ir na igreja?
Eu respondi para ele, você não é obrigado. Essa é a questão. A questão é que você está, enquanto for independente, sobre a minha responsabilidade. E você, comigo, tem que estar sob meus olhos o tempo todo. Ou da sua mãe. Aleluias. Você tem que ir sim, estar conosco. Mesmo que sente uma cadeira lá. Mas você tem que ir com a gente, ir e voltar. Mas aí você vai dizer, ele sentou numa cadeira, né? Ele não quis? Conversa. Aleluia. Os três são batizados, são homens de Deus, vivem uma vida correta, com bom testemunho. Então veja bem. Aleluias. Então algumas coisas, ou para não incomodar, porque começa a chorar, aí tem a escolinha, querido. Tem pessoas também, não tem desculpa. Aleluias. E se a igreja não tiver um lugar para as crianças, leva igual, vão ter que aturar, fazer o quê? Amém? Aleluias. Então, esse é o recado da palavra não meu. A grande responsabilidade que tem os pais na criação dos filhos, aleluias, que são de Deus. Aleluias. Nós somos instrumento na mão de Deus para isso. No plano eterno de Deus. E quando um pai e uma mãe cuidam bem dos seus filhos, é mais que meio caminho andado. Aleluias. E bem-aventurado é aqueles que recebem dos pais uma boa orientação. Então agora para você que é filho, desperta, querido. E ouça uma coisa que eu vou te dizer. Ninguém pode te amar abaixo de Deus como ama os teus pais. Porque são sinceros. Mesmo que não sejam perfeitos. E muitas vezes pode até dizer coisas que não condiz muito, que você já sabe. Mas respeita. Aleluia. Respeita. Porque eles são importantes para Deus também, como você. Aleluias. E não há ninguém mais que ame você. Seja pai ou seja mãe, na sua condição. Amém? Eu entro numa outra área também. Eu falei para minha esposa esses tempos o seguinte, uma coisa. Que a mulher hoje, ela quer que o homem seja que nem a mulher é. Tem nas reações que a mulher tem. É impossível. Os dois têm duas naturezas diferentes. Aleluias. O homem é razão. O homem não é emoção. Então ele não fica falando das coisas. Amém, amados? Aleluias. Mas a mulher é mais emocional. Amém? É mais aberta nesse ponto por ser mais emocional. Mas o homem é mais razão. Aleluias. Ele pode estar quieto, ele pode falar pouco, mas não significa que ele não está nem aí. Não é verdade. Pai é pai, queridos. Aleluias. E só a gente sabe o quanto os nossos filhos são importantes para nós. Aleluias. É a obrigação que nós temos com eles, agora como cristãos, absolutamente. Glória a Deus. Aleluias. Então, há muitas coisas em nosso meio, às vezes, que a gente precisa, não é? Olhar para a palavra de Deus. A relação do homem, do casal, com a mulher, a esposa, o marido, a esposa, não é? Os dois não têm a mesma missão, cada um tem uma missão e o outro não pode ficar no lugar do outro, cada um tem que cumprir a sua missão. E se um deles não cumprir a sua missão, vai dar problema, vai dar grandes problemas, vai causar sofrimentos. Aleluias. Unidade. O que é unidade? Tem que ser unidos. Unidade vem da palavra de Deus. Reconhecendo cada um o seu espaço. O seu chamado por Deus. Se você é cristão, tem que ser assim. Quem não é, não sabe ainda. Que um dia possa saber. Mas se você é um cristão, uma mulher ou um homem, é preciso saber essas coisas. Para que realmente vivam em paz. Eles, seus filhos e muito mais pessoas ainda. Glória a Deus. É preciso saber viver. E saber viver é de fato ter uma vida na presença de Deus, reconhecendo o que é a sua missão, o seu chamado e o que Deus espera de cada um de nós. Aleluia. Não estamos em guerra. Entenda isso. O mundo está em guerra. A mulher conquista espaços. Não é assim? Cada dia tem uma conquista. Aleluia. Que é isso? Nós somos cristãos. Não há guerra entre nós, a não ser paz. E a paz é preciso pelejar por ela. E pelejar por ela é viver uma vida de obediência a Deus. Até porque a palavra declara que nós somos filhos da obediência.
Precisamos olhar para os textos do Novo Testamento, ali em Efésios, que fala da relação pai, mãe e filhos, porque nada mudou nesse sentido. Submissão, autoridade, tudo isso não caiu, querido. O mundo está aí, caindo aos pedaços. Mas nós temos de Deus e precisamos andar segundo a sua vontade. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluias. Eu queria só encerrar isso nesse assunto. Aleluias. Na questão de Jesus, quando envia os seus discípulos, não é, para visitar, né, os vilarejos, né, para pregar o evangelho e orar pelos enfermos. Eram 70. Aleluias. Ele deu uma ordem muito importante. Vocês devem ir de 2 em 2. É preciso entender isso. Amém, amados? De 2 em 2, nesta unidade. Aleluias. E fazer a obra. Glória a Deus. Quando Deus diz assim para Adão, com relação a Adão, não é bom que o homem esteja só. Não é só o homem, não. Também a mulher. Aleluias. E uma pessoa precisa de outra pessoa ao seu lado, junto, sendo um, em unidade. Aleluia. Para que possa realmente ser feliz, vitorioso e viver uma vida de fato com Deus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Estou aqui, não é, na igreja, no bairro Jardim Europa, e fazendo muitas coisas que é necessário, mas nessa hora eu sentei, porque Deus disse: grava essa palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Terça e sexta, às 20 horas, culto nesse lugar. Você é nosso especial convidado. Venha estar conosco. Até lá.